Então nessa aula a gente vai falar sobre as entradas digitais. A gente temos duas Ionics, que é a IO 5 e 6, que dá para configurar como entrada digital. E os parâmetros que dá para a gente configurar é modo manual e automático, modo run stop, seleciona o setpoint remoto, congela o programa e seleciona o programa 1. No caso são esses daqui, esses caras aqui que dá para a gente configurar. Então primeiramente vamos no controlador. Aqui no controlador, então o IO 5 e IO 6. Então o IO 5 ele está configurado como controle, como saída, então não vou usar ele, eu vou usar o IO 6 então como entrada digital. Então como que funciona? Se a gente olhar no manual, é só você pegar e colocar um botão aqui no caso entre o Born 15 e o 16, né? Então aqui no caso seria assim. No caso seria aqui, ó. Então que seria, pega do Born 15, ele fecha num botão aqui com o Born 16. Então vamos supor, se eu programar ele como manual, eu apertei aqui, o controlador vai entrar em manual. Se eu soltar, ele vai entrar em stop, em automático. Se eu configurar como RAM, apertei, ele vai entrar em RAM. Se eu soltar, ele entra em stop. Tá dessa forma. Então vamos ver na prática. Aqui tem o controlador. E aqui eu coloquei um botão de emergência, porém com o contato normal aberto. Então a hora que eu pressionar, que ele vai acionar ali. Então, beleza. Então isso daqui é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Pelo seguinte, como ele é uma saída, ele pode ser saída transito e ele pode ser entrada. Então vamos supor que nem aqui eu configurei como entrada. Porém vamos supor que se eu tiver já acionado e lá ele tiver configurado como saída, ele vai sair uma tensão lá, e se eu tiver acionado aqui, então ele vai fechar curto. Então tem que tomar cuidado nisso. Então aqui está em stop, não está em RAM. Então tem que prestar atenção nisso, está em stop, beleza. Então deixei ele em stop, então vou lá configurar. Vou no IO, já está ligado aqui. Então está ligado no IO 6, então vou lá no IO 6. O IO 6 está RAM. Vou colocar ele manual primeiro. Então beleza, ó, eu apertei manual, ele entrou em modo... Ah tá, eu não dei o OK aqui. Tá, agora está em manual. Então eu soltei, ele saiu de manual, apagou, ele entrou em automático. Apertei, ele entrou em manual. Beleza? Então tá em manual, automático. Manual, automático. Então isso aqui dá para você usar para alguma... Depende do processo que você for precisar, você pode configurar assim. Agora o modo RAM, configurado o modo RAM. Então, confirmei aqui, beleza, está no modo RAM agora. Então agora, apertei, ele está em RAM, começou a trabalhar, está modulando. A lâmpada está aqui piscando, só que se eu soltar, ele entra em stop. Aqui lembrando que é normal aberto, ó, NO. Então eu apertei, se a entrada tiver em 1 lá, ele entrou no modo RAM, soltei modo stop, beleza? Isso aí vale para entradas IO 5 e IO 6, as duas é a mesma coisa, é o mesmo jeito que liga. Então agora vamos configurar ele como... Esse HPRG aqui é congela programa, né? Então vamos fazer o que? Vamos ali na... Ah tá, deixa eu só retornar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Então aqui eu no 6, vamos supor, ele tá como
como RAM aqui, né? Vou deixar ele configurado como RAM. Então vou sair daqui. Beleza, apertei. Ele começou a modular. Porém, se eu tiver configurado esse cara aqui como RAM, ele não vai obedecer mais. Porque se eu tiver configurado uma entrada digital, ele vai obedecer a entrada digital e não o botão mais. Então vamos lá, vou tirar. O 6. Vou deixar ele como manual aqui. Então agora ele está como manual. Então aqui, ó, ele está acionado. Soltei. Está em automático. Então agora, ó, ele está configurado o botão. Porém agora ele está funcionando. Porém agora ele não está, o manual não está funcionando, porque o manual está no botão. Então ele obedece, se tiver configurado o botão, ele obedece o botão e não mais... Ele obedece a entrada e não mais esses botões aqui. Beleza? Vamos colocar em stop. Vamos lá de novo. Vai o 6. Tem manual. Uhum. Então vou colocar aqui congela o programa. Então aqui se a gente olhar, ó, vou colocar ele no programa 1, que é um programinha de rampas e patamares. Então vou colocar em RAM. Então ali ele já está em 40 graus, por isso que ele não está modulando. Então ele baixou, ele está modulando. Então aqui ele está contando o tempo. Quer dizer, ele não está contando o tempo, porque acho que está apertado ali. Ó, soltei, ele contou o tempo. Que está na configuração de congela o programa. Então, se ele estiver na temperatura do set point lá, aí ele começa a contar o tempo. Só que, porém, aqui está configurado congela o programa. Então, apertei aqui, ele trava o tempo ali. Vamos por aqui, ó. Sair do parâmetro, deixa eu... Lá no set point. Então, aqui ele está no set point. Então, esse rampas e patamares a gente vai ver ainda, mas... E se programa as rampas lá, ele vai fazendo as rampas, ele vai dar o set point. Ah, o primeiro set point é 40 graus. Então, enquanto não chegar no 40 graus, ele não começa a contar. Aí chegou na temperatura do set point, aí ele começa a contar. E tem até um desvio, se você quiser por lá 5 graus antes. Ele consegue, aí chegou dentro daquela janela ali, ele já começa a contar. Aqui, se eu não estou enganado, está 1 grau. Mas beleza, então aqui, ó, ele agora ele não está contando o tempo, porque está apertado aqui, está configurado congela o programa. Então eu soltei que ele está contando o tempo, ele está dentro dos 40 graus lá. Então, apertei e congela o programa. Então essa é essa função aqui. Que no caso seria isso aqui, HPRG. E no caso, esse cara aqui é PR1, você seleciona o programa 1, né? Então vamos supor que agora eu vou entrar lá de novo no programa. Então já está programa 1, vou colocar programa 0. Ah, tá. Aqui está programa 0, que está trabalhando no modo de controle principal. E se você quiser selecionar rampas e patamares para entrar no programa 1, apertei aqui, ó, ele entra no programa 1. Aí dá pra gente ver aqui também, ó, o set point aqui, vamos supor que eu vou colocar o set point lá 55 graus no programa principal, que está no 0 aqui, ó, programa 0. Porém, no programa 1, que é do rampas e patamares, se eu não estou enganado, está 40 graus lá, o 45. Então, apertei aqui, ele já entrou no 40 graus. Ele já entrou no rampas e patamares, que é o programa 1. Beleza? Apertei e entrou no programa 1. E está contando o tempo. Soltei programa 0. Já sumiu aquele parâmetro lá, ele só aparece quando está no programa 1. Aqui, apareceu.
Beleza, então aqui a gente viu como que liga a entrada. Deixa eu ir lá no I/O de novo. Então a gente viu como que liga a entrada. Configuração de entrada manual, a gente já viu, automático. Esse RSP a gente não viu ainda, mas congela o programa e programa 1. RSP, que quer dizer o que? Set point remoto. Então vou abrir aqui. Então lá ele está configurado como a entrada de seleciona set point remoto. Então aqui ó, o set point está 55. Se eu apertar aqui, ele zerou. Porque o set point remoto ele tem uma entrada aqui para set point remoto, que no caso seria o 1920. Aí tem como a gente configurar ele, que a gente vai ver uma aula disso aqui. Tem como a gente configurar se é 4 a 20, se é de 0 a 10, 0 a 5 volts, como que vai ser o sinal de entrada de set point remoto, né? Que daí ele também não obedece aqui, ó. Se a gente ver lá o set point aqui, ele está no controle, né? Se a gente for ver, na I/O 5 está como controle. Então aqui, ó, ele não obedece, só que se eu soltar o botão, soltei o botão, ele voltou lá para 55, que era o que estava. Então apertei, ele está selecionando o set point remoto. Soltei o set point pelo botão aqui. Beleza? Então a questão da entrada era isso. A ligação é a mesma coisa das duas entradas. E a configuração são a mesma. Então a gente viu aqui que ele tem manual, run stop, set point remoto, congela o programa e seleciona o programa 1. Então era esse daqui, as configurações. Beleza? Então na próxima aula a gente já vamos ver sobre saídas analógicas. Até a próxima aula.